como vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da revista Primários da CPAD. Nós estamos aprendendo nesse trimestre, conhecendo o livro do começo. Então estamos estudando Gênesis e tem muita história boa para nós. Hoje, aula 7, a primeira chuva. Vocês sabiam que demorou para acontecer a primeira chuva? E aconteceu dentro de um contexto todo especial e nós precisamos aprender para não repetir o mesmo erro. Então, para memorizar, nessa semana, vamos aprender sobre Noé. Está em Gênesis, o capítulo 6 e o versículo 9. E diz assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Mais uma vez, Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Então, Noé é o principal personagem da nossa história e ele era um homem obediente. A nossa leitura bíblica está no livro de Gênesis, o capítulo 6, do verso 1 e vai até o capítulo 7, o verso 9. Nós vamos ler só alguns versículos, senão vai ficar muito longa a nossa leitura, mas se você estiver animado aí, leia Gênesis e você vai aprender muita coisa interessante. Vamos lá, eu vou começar lendo no capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e pequenos e as aves. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Agora vamos lá para o capítulo 7. Vou ler do 1 ao 5. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, você, toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fizer. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, a primeira chuva é a história do dilúvio. Você já deve ter ouvido falar. E naquela época, as pessoas, todos os homens, mulheres, a sociedade, estava com o coração cheio de sentimentos ruins, como eu comentei na aula passada, que nós aprendemos sobre Caim. Então, os sentimentos ruins são raiva, ciúmes, inveja. O coração deles, como está escrito em Gênesis, era inclinado ao mal. E isso levou eles a uma grande violência. Você sabe o que é violência? Todo tipo de agressão física, às vezes agressão com palavras, tudo isso é violência. E a terra estava cheia de violência. Deus chegou a dizer: me arrependi de ter criado o ser humano. Mas tinha lá um homem diferente, e é Noé. Ele era obediente a Deus em tudo e ele não era violento. Deus fala que Noé era bom e nós precisamos procurar a bondade, porque tudo isso aqui, desagrada a Deus. A violência desagrada a Deus. E então, Deus ordena a Noé uma tarefa super especial, a construção de uma arca, que seria um barco muito grande, né, comparado aí a um navio enorme, e nele estariam ali várias espécies de animais, macho e fêmea, para preservar aquela espécie. Então, se tivesse macho e fêmea, ia poder reproduzir, e então os animais e cada espécie seria preservada. Então, Deus
põe a família de Noé para preservar a humanidade, os homens e as mulheres, e coloca ali várias espécies de animais, macho e fêmea, também nessa arca para preservar a vida dos animais. E essa tarefa foi da família de Noé. Eles que constroem, eles que recebem os animais que Deus envia. Então imagina como será que foi essa logística, ou seja, toda essa entrada de alimento, cuidar de animal lá dentro da arca. Eles deviam estar cheios de atividades, mas foi assim o plano de Deus. Quando eles terminam de construir e os animais entram, Deus fecha a porta e a chuva vem 40 dias e 40 noites. E depois de tudo isso, de tudo aquilo que Deus havia projetado, ficou preservada a vida da família de Noé e desses animais que estavam dentro da arca. E depois de tanta chuva, as águas tinham que baixar. E demorou um tempo para baixar. Mas depois que baixaram, eles puderam parar em um lugar, a arca parou, e eles puderam descer da arca. A família de Noé, aqueles animais, e Deus faz uma aliança com eles, que é o arco-íris. E nessa aliança, Deus não mais destruiria a terra com chuva. E isso, essa nossa história, deve ficar marcada nos nossos corações para a gente fugir dessa maldade, dessa violência. Isso desagrada a Deus. Olha, Deus, quando viu a violência, a maldade, ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Então nós precisamos fugir de tudo que é violência, raiva, ira, e estarmos como Noé, procurando a bondade. E é isso que Jesus nos ensina na sua palavra. Jesus, ele tem perdão para nós. E o perdão, ele vem tirando sentimentos ruins e trazendo sentimentos bons, que é amor, alegria, compreensão. Às vezes a gente pode ter passado por algo que nos deu raiva, mas a gente precisa entregar esse sentimento para Deus, para que a gente não tenha mais. E quem nos fez mal, a gente possa perdoar, porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu no nosso lugar e perdoou os nossos pecados. Ele nos deu a chance de começar de novo. Então, às vezes a gente tem raiva de alguém por algo que a pessoa fez, mas Deus pode dar uma nova chance. Então, nós precisamos perdoar e viver longe da raiva, da violência, porque isso não agrada a Deus. Então, essa foi a nossa lição. Nós aprendemos sobre a primeira chuva, que foi o dilúvio. E nós aprendemos que toda a maldade, toda a violência não agrada a Deus. Mas tem um ali que busca a bondade. Deus pode transformar a história e vir com a salvação. E é isso que Jesus fez por nós. Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula. E antes de eu ir embora, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por nos ensinar, por falar conosco através da Bíblia Sagrada. Nos ajuda a aprender a ser como Noé, bom, buscando, Senhor, obedecer a Tua palavra em tudo. Fica conosco, limpa os nossos corações, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa igreja e nos livra, Senhor, da violência. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até a próxima aula.